Neste vídeo, nós temos um exemplo de como utilizar o comando for para exibir elementos de matrizes. Então, vamos entender o que esse código faz. O vídeo sobre matrizes a gente já estudou em outros vídeos anteriores, então vou dar uma passada rápida aqui. Então, criou a variável alunos do tipo array e aqui começou a definir valores nas variáveis. Então, quando ele coloca esses dois colchetes, indica que esse array é um array multidimensional, ou seja, ele tem várias linhas e várias colunas. Na linha 0, na posição 0, ele atribuiu o valor Jorge. Na linha 0, coluna 1, atribuiu o valor Paula. Na linha 0, coluna 2, atribuiu o valor Rui. Na linha 0, coluna 3, o valor Fernanda. Na linha 0, coluna 4, atribuiu o valor Jalile. Na linha 1, coluna 0, nome Paulo. Na linha 1, coluna 1, o nome João. Na linha 1, coluna 2, Ana Carolina. Linha 1, coluna 3, José Pedro. Linha 1, coluna 4, o Pedro. E aqui que é o ponto interessante que eu quero mostrar para vocês. Este laço de repetição mostra os elementos dessa matriz. Então veja o que esse código faz. Aqui nós temos uma matriz de duas linhas. Veja que a linha ela vai da linha 0 e depois na linha 1. Duas linhas e 5 colunas. Então ele vai da coluna 0 até a coluna 4. Então, é como se a gente tivesse uma tabela de duas linhas e 4 colunas, partindo sempre do 0. E aí, eu preciso de dois laços de repetição para que eu consiga exibir todos os valores da matriz. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui para exemplificar como que a gente precisa desse outro laço de repetição. Se eu colocar de 0 até 4, vamos ver o que ele vai fazer. Tá? Vou salvar esse arquivo aqui, vou colocar preenche matriz. Tá? Lá na pasta do AMP. E vou lá no navegador e vou testar. Localhost / preenche matriz.php. Os alunos da sala 0 são. Os alunos da sala 1 são. Não escreveu nada. Eu tenho que colocar aqui o nome da minha matriz. Alunos. E aí eu quero mostrar qual linha que eu quero exibir. A variável i, ela não vai de 0 até 4, tá? Então, eu vou exibir os elementos da linha 0, por exemplo, até a linha 4. Será que dá certo isso? Vamos fazer o teste. Vou salvar. Aqui eu tenho que colocar o comando echo. Vou lá e vou salvar, para ver o que acontece. Eu vou comentar essas linhas aqui, para não ficar exibindo. Vou lá e vou atualizar. Exibi o nome da Jalile 4 vezes. Por quê? Porque não deu certo. Eu exibi a linha 1 na coluna 4. Quantas vezes? 4 vezes. No caso, ele está indo de 0 até menor do que 4. Então, ele está exibindo 4 vezes essa posição da matriz. Qual que é a posição 0 e 4? Essa posição aqui. Então, ele está exibindo 4 vezes o valor Jalile. Então, não dá certo. Então, se eu quiser exibir todos os elementos da linha 0, eu tenho que colocar a variável i. Ah, mas por que a variável i? Por quê? Na primeira vez que lembra que o laço acontece várias vezes. Então, na primeira vez que o laço acontece, o valor da variável i é 0. Então, ele vai exibir alunos na linha 0, posição 0, que é o valor da variável i. Então, ele vai mostrar essa linha. Na segunda vez que o laço acontecer, quando ele voltar aqui, estava valendo 0 antes, incrementou em 1. Então, quando ele volta valendo 1. Então, na segunda vez que o laço acontecer, ele vai mostrar na linha 0, coluna 1. E aí não vai mostrar o Jorge mais. Linha 0, coluna 1 vai mostrar a Paula. Beleza? Vamos fazer o teste aqui, para ver se isso vai acontecer mesmo. Olha lá. Eu vou só tirar o comentário da quebra de linha, para ficar fácil de entender. Aí, Jorge, Paula, Rui e Fernanda. Tá? Jorge, Paula, Rui e Fernanda. Então, o que ele exibiu? Essas 4 linhas aqui. Ah, mas e a Jalile que está na linha 0? Por que não exibiu? Por causa disso aqui. No código foi definido que ele vai de 0 até menor do que 4. Então, ele vai fazer o 0, 1, 2 e 3. Para que ele exiba essa linha aqui, né? A linha 0 e 4 também, eu tenho que colocar menor ou igual a 4. Então, eu vou salvar aqui e vou atualizar. Veja que agora exibiu a Jalile. Beleza? Mas e agora? E o restante? E essas outras aqui que agora estão na linha 1? O primeiro laço de repetição, você vai fazer dessa forma aqui.
Ele começa do 0 e vai até menor ou igual a 4. Tá? Então, ele vai até aqui. Depois, dentro desse laço, nós vamos criar outro laço de repetição. Tá? E aí eu vou colocar a variável j agora, né, que eu não posso dar o mesmo nome da variável anterior. Vai de 0 até j menor do que 2. Por que 2? Não, desculpa. Menor ou igual a 4. E a variável j mais mais. Fecho parênteses, abro chaves, fecho chaves aqui e eu vou colocar o comando aqui no meio. No caso, esse primeiro for aqui é o for que vai percorrer as linhas. Então, a minha linha ela vai de 0, tá vendo? A primeira colchete a gente sabe que é sempre a linha. Então, vai a linha 0 e linha 1. Então, eu tenho duas linhas. Então, ele vai partir de 0 até menor do que 2. Certinho? Aqui, no caso, menor ou igual a 4. O laço de repetição que vai percorrer as linhas, ele vai variar de 0 a 2. Tá? No caso de 0 a 1, né? Menor do que 2 vai chegar a 1. E vai dar certinho, porque a gente tem linhas de 0 até 1. Dentro desse laço de repetição aqui, ó, eu tenho outro laço de repetição. Tá? Vou colocar aqui para ficar mais fácil de entender. Eu tenho esse outro laço de repetição aqui que vai percorrer as colunas de cada linha. E aí, ele vai exibir o comando echo, a variável alunos. O primeiro colchete sempre é a linha. Então, a variável que está armazenando os números da linha é essa variável do primeiro for, que é o i. Então, você vai colocar aqui, posição i. Fecha colchetes. Agora, a gente vai determinar em qual coluna daquela linha. Então, eu abro outro colchete agora para mostrar a coluna. O for que percorre as colunas é esse segundo aqui. Então, é a variável j que vai armazenar o valor das colunas. Então, eu vou colocar a variável j. E fecho o comando. E coloco um echo br. Tá? Então, esse laço de repetição aqui, ó, ele vai exibir todos esses nomes para a gente. Aqui faltou esse fechamento aqui no br. Vou salvar. Volto no navegador, atualizo. Veja que ele exibiu todos os nomes, da forma que está a matriz. Esse for aqui começa a ser executado. Quando ele é executado, é disparado um outro for. Então, para cada uma vez que esse for é executado, esse aqui é executado 4 vezes. Então, ele para na linha 0, certo? Seleciona a linha 0, vamos falar assim, e começa a exibir as colunas. Tá? Então, aqui, ó, quando eu definir que ele está na variável i, e i vale 0, esse for aqui vai ser executado 4 vezes, enquanto esse aqui é executado uma vez. Então, o que ele faz? Trava na linha 0, executa 4 vezes, mostrando o quê? A matriz alunos, na posição i. A primeira é a linha, então a linha 0, coluna j. Então, a coluna j ela vai de 0 até menor ou igual a 4. Então, aqui ele vai escrever 4 vezes na linha 0, variando somente o j. Beleza? Aí o j vai de 0 a 4. Então, primeiro, na linha 0, coluna 0, que é essa primeira aqui. Depois, o i continua sendo 0, porque ele ainda não voltou nesse for para incrementar. O i continua valendo 0. Só que agora o j já incrementou 1, então vai ser 0 e 1. Aí ele exibe Paula. Depois, ele ainda não voltou nesse for, está aqui ainda. Incrementou o j. E aí ele está na linha 0 ainda, só que agora o j está valendo 2. Então, linha 0, coluna 2, mostra o Rui. Depois, linha 0, o j incrementou mais 1. Coluna 3, exibiu Fernanda. E depois, linha 0 ainda, né, incrementou 3 mais 1. Ele caiu no 4. Linha 0, coluna 4. Aí exibiu Jalile. Aí esse for aqui rodou 4 vezes já, como a gente determinou. Certo? Ou melhor, 5 vezes, né, de 0 a menor ou igual a 4. Quando esse for executou 5 vezes, ele para de executar esse for aqui, continua o código, caiu aqui. Só que essa chaves é desse for. E aí ele estava valendo 0. Então, quando ele caiu aqui, ele voltou aqui em cima de novo. Aí o valor do i incrementou 1, que antes era 0, ele agora vale 1. E aí executa todo o código novamente, só que agora o i valendo 1.
o i valendo 1. Aí o j começa no 0 novamente, né? Só que agora o i valendo 1. Então, i, linha 1, coluna 2, exibiu a Ana Carolina. Linha 1, coluna 3, exibiu o José. E linha 1, coluna 4, exibiu o Pedro. Aí ele para de executar esse for, porque ele atingiu o 4 novamente. Vem aqui, incrementa o i, que era 1, incrementou ele para 2. Chegou aqui e voltou. I é menor do que 2? Não, i é igual a 2. Aí ele para de exibir. E aí é onde ele exibe todos os nomes na tela. Então essa é uma estrutura, por exemplo, para ler uma matriz de 2 linhas e 5 colunas. Então é dessa forma que você utiliza o for para exibir elementos de matrizes.